Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar aqui sobre a Caixa Seguridade, a CXSE3. A empresa nesses últimos dias caiu cerca de 7,5%, seguindo muito a situação atual do nosso mercado. E a gente vai passar por todos esses detalhes da Caixa Seguridade, passando também pelos resultados da empresa, pelos descontos atuais, tanto do preço teto quanto também das projeções técnicas, além também das atualizações do follow-on que a empresa anunciou recentemente. A Caixa Seguridade é uma empresa que chama muita atenção das pessoas, principalmente por conta dos dividendos que ela paga todos os anos. Então a gente também vai tratar sobre esse tema agora, tá? Antes, já deixa o seu like, sua inscrição, que é muito importante, tá, pessoal? Ajuda bastante o nosso desenvolvimento, ok? Antes da gente começar, eu lembro a todos também que essa análise não é nenhuma recomendação de compra ou de venda, tá, pessoal? É apenas uma análise no formato educativo, ok? Pois bem, vamos lá então, primeiramente, comentar sobre o follow-on que foi anunciado recentemente. Esse follow-on pode movimentar até 1,5 bilhões de reais no ano que vem. O objetivo desse follow-on é ajustar o percentual de ações em circulação para cumprir com as exigências do novo mercado, tá? Para evitar, assim, um possível comprometimento do controle da companhia. Nesse momento, pessoal, a empresa ela tem apenas 17,25% das ações em circulação, abaixo do mínimo, que é 20%, ok? Conforme eu acabei de falar para vocês, o novo mercado preza por 20%. Tendo em vista isso, pessoal, a oferta deve abranger cerca de 2,75% das ações, que será o suficiente para alcançar o patamar exigido. E o que isso significa para os investidores? A iniciativa, pessoal, ela vai reforçar o comprometimento da Caixa de Seguridade com a transparência para o mercado, além também de aumentar as movimentações de investidores institucionais e aumentar a liquidez dos papéis. A empresa já está no novo mercado nesse momento, mas essas modificações sempre vão agregar valores, tá, pessoal? Na minha opinião, é muito positivo essa movimentação. O único ponto que a gente só tem que se atentar aqui, pessoal, é que a gente está num momento um pouco mais volátil da economia, ou seja, da bolsa de valores. E, consequentemente, todas as ações estão passando por essas instabilidades, tá? E daqui a pouco a gente vai analisar o cenário do preço da empresa. Bom, se a gente analisa agora os resultados aqui da empresa, visando o desempenho financeiro, suas receitas operacionais tiveram um aumento aqui analisando o terceiro trimestre de 23 para o terceiro trimestre de 24 e também analisando com o segundo trimestre de 24 para o terceiro agora. Então, resultados bem interessantes. Já estamos finalizando agora 2024 e ano que vem a gente já vai ter uma noção de como que foi o final desse ano, tá? Nos 9 meses de 23 para 24, enxergamos uma melhora de 8,3%. O seu lucro líquido gerencial agora teve também um crescimento, isso analisando o terceiro trimestre de 23 para o terceiro trimestre de 24. E analisando o segundo trimestre de 24 com o desse terceiro, também tivemos essa crescente, tá, pessoal? Então, resultados bem interessantes nesse final de 24, desconsiderando o quarto trimestre aqui ainda, tá? O seu ROI nesse terceiro trimestre de 24 ficou em 62,9%, praticamente vem seguindo seus padrões nesses últimos trimestres. Passando aqui para o desempenho comercial, os prêmios emitidos tiveram também um aumento aqui no terceiro trimestre de 2024, isso analisando trimestre por trimestre e também 12 meses, tá? E em 9 meses também tivemos esse aumento. Ponto bem legal. Os prêmios ganhos também tiveram esse aumento. Então a gente percebe resultados mais interessantes nesse trimestre aqui e também no ano, tá, pessoal? Lembrando a todos que o destaque da Caixa de Seguridade é o habitacional e em segundo colocado e terceiro colocado ficam os seguros de vida e prestamista, tudo bem? E conforme estamos vendo aqui, tivemos um aumento aqui nos prêmios emitidos do habitacional e do prestamista. No de vida, já tivemos uma queda aqui com relação aos 9 meses de 23 e o terceiro trimestre de 23, tá? Os prêmios ganhos ficaram nesses mesmos padrões. Passando aqui para os seus indicadores de desempenho, a sinistralidade teve uma queda aqui com relação
ao segundo trimestre de 24, que acabou ficando bem atípico aqui, mas teve um aumento também com relação ao terceiro trimestre de 2023, tá? Praticamente ficou na sua média. Se a gente pega aqui o resultado dos 9 meses de 23 para os 9 meses de 24, enxergamos esse aumento, principalmente por conta do segundo trimestre aqui de 24. A margem operacional, analisando os 9 meses de 23 para 24, teve uma queda de quase 10%, e analisando trimestre por trimestre, o terceiro TRI de 24 teve um aumento de 2% com relação ao terceiro TRI de 23, tá? Analisando aqui o desempenho de previdência, capitalização e consórcios, nós enxergamos um aumento aqui analisando o ano de 23, os 9 meses de 23 com os 9 meses de 24, para capitalização e consórcio. Analisando a previdência, a gente chegamos a uma queda de 1,1%. Se a gente analisa trimestre por trimestre, o destaque positivo ficou para os consórcios, tá? Com aumento aqui de 11,3%, isso analisando terceiro TRI de 23 com o terceiro TRI de 24, e o destaque negativo aqui foi a queda de capitalização, com 10,5% de queda nessa análise desse período. A empresa teve um resultado bem interessante aqui no seu lucro líquido, tá? No lucro líquido gerencial, no caso, até porque essas empresas seguradoras tem pontos específicos para a gente analisar, tá? E a empresa teve um resultado interessante aqui. Passando agora para os dividendos, pessoal, a empresa novamente entregou um dividendo muito interessante em 24, tá? A empresa ela costuma entregar a maior parte do LPA no formato de dividendos, tá? Então ela tem um payout elevado aqui, e também em 2025 já tem dividendos pré-agendados, que vão chegar cerca de 2,07%, levando em conta a cotação atual. Conforme eu falei para vocês, reparem que o payout nesse momento segue bem elevado aqui, levando em conta os padrões atuais. E agora, com relação a esse dividendo que está em aberto, sua Datacom está agendada para o dia 3/1, tá? Que, se eu não me engano, é na sexta-feira. Então você ainda, se comprar nesse ano, pode vir a receber esse dividendo, que será pago no dia 17/1 do ano que vem. O valor será de 31 centavos, tá? A Caixa ela anuncia dividendos 2 vezes ao ano praticamente, pessoal, sendo em abril e mais para o final do ano, tudo bem? Por conta desses anúncios bem relevantes, a gente enxerga aqui que nesses últimos 12 meses abriram possibilidades para você receber um dividendo próximo a 6% tranquilamente, tá? Até superior a 6%, conforme estamos vendo aqui a margem de segurança com um belo de um desconto. Temos aqui uma margem de 20%, o preço teto atual de 6% é R$18, tá? Para receber os 6% aqui bem próximo, essa margem de segurança no 0 a 0, seria aqui próximo aos 15,21, tá? Então, uma empresa que vem entregando um bom dividendo, a tendência nos próximos anos é que a empresa continue esse padrão de entrega dos dividendos, tá? Repare aqui o histórico de 12 meses, como que a empresa vem mantendo essa periodicidade, como ela vem trabalhando dentro dos padrões de 6%. Uma empresa ótima para quem busca bons recebimentos para o longo prazo, além também de ela estar performando com uma rentabilidade muito boa nesses últimos anos, tá? Não quer dizer que vai acontecer nesses próximos anos também. A gente tem que acompanhar periodicamente o ativo. Lembrando que esses dados, pessoal, eu pego lá no escrever da bolsa, tá? Lá a gente consegue encontrar todos esses detalhes de preços tetos, valores intrínsecos também, que no caso aqui da Caixa de Seguridade eu prefiro analisar apenas o preço teto, além também de todos os outros indicadores e também carteiras de ações, tá? Tanto de dividendos quanto também de rentabilidade. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês acessarem e o QR Code aqui em cima também para quem optar, beleza? E agora a gente entra na projeção técnica de Caixa Seguridade. Reparem como o ativo vem crescendo nesses últimos meses. É uma empresa recente na Bolsa de Valores, mas desde 2023 segue nessa tendência de alta e agora, nesses últimos meses aqui, em 2024 especificamente, teve uma lateralidade. Seria muito bacana que o ativo, no longo prazo, continuasse essa tendência. Logicamente que vai seguir muitos padrões dos seus lucros líquidos, tá? Conforme todas as outras empresas. Trazendo aqui o cenário mais próximo para vocês, até conversando sobre a situação atual da empresa, reparem que o ativo vem trabalhando lateralizado, igual eu falei para vocês, e eu deixei aí anotado aqui duas regiões desse processo lateralizado, que seria aqui, pessoal, entre os 16,50 até os 15,70 e mais abaixo essa região aqui dos 13,90 até os R$13, tá? Essas regiões vermelhas que eu deixei
aqui no gráfico. Por que que eu deixei anotado aqui, pessoal? Basicamente é onde o ativo alcança esse patamar e retorna. Isso já aconteceu em vários meses aqui, beleza? Então, tô de olho nesses pontos para a gente ir acompanhando mensalmente. A gente tem várias projeções aqui também de Fibonacci para a Caixa Seguridade, mas por enquanto eu quero esperar para ver se o ativo realmente vai alcançar esses patamares futuramente ou não, tá? Por enquanto temos esse candle aqui de baixa, onde no mês de dezembro a ação chegou a bater 16,50, próximo a 16,50 e retornar para 14,46, tá? Reparem como o cenário é mais desafiador. Eu tinha até projetado aqui uma projeção, aliás, uma retração de Fibo para futuramente, aliás, já no ano que vem, em janeiro, a gente acompanhar como que vai ser essa movimentação. O que pode acontecer aqui, pessoal? Caso tenha essa continuação de baixa, vem buscar essa lateralidade. Ou o ativo vai ficar trabalhando nessa lateralidade e os seus lucros nesse ano de 25 e talvez 26, caso o cenário da economia fique nesse patamar mais negativo, com viés mais negativo, e os lucros da Caixa de Seguridade fiquem mais estáveis e não tão crescentes quanto já vimos, vai seguir esse padrão lateral, tá? Depende muito do volume financeiro aqui da bolsa. Se os lucros caírem, a gente pode enxergar os preços virem buscar essa região aqui próximo dos R$ 13, onde ficaria essa região aqui da média móvel dos preços dos últimos 20 meses, que nesse momento está abaixo aqui dessa lateralidade, mas com o passar dos meses, ela vai chegar próximo aos preços. Então, por enquanto, a gente tem que acompanhar para seguir o padrão. Caso agora, pessoal, a gente enxergue uma queda nos resultados da Caixa de Seguridade, e não em apenas um trimestre, sim, em um acumulado de 25, por exemplo, a gente pode enxergar o ativo vindo buscar os R$ 12,10, tá? Que seria a retração desse movimento maior de Fibonacci. Eu também tenho outras projeções aqui que eu já deixei marcado para uma possível queda, tá? Mas por enquanto eu prefiro aguardar também. Conforme eu falei para vocês nas altas, o ativo está lateralizado. Então a gente tem que acompanhar e mês que vem eu trago para vocês as atualizações. Também temos aqui o cenário do gráfico semanal. Reparem como o ativo vem trabalhando nessa lateralidade e nessa pequena LTA. Nessa semana alcançou uma projeção que eu deixei demarcado aqui de um Fibonacci diário, tá? Do seu gráfico diário, do time frame diário. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. E a segunda região seria os 14,20 e aí talvez o ativo pode ficar nessa lateralidade conforme eu já trouxe para vocês anteriormente. Rompendo essa região, vem buscar os 13,48, que é uma outra projeção de Fibo do gráfico diário, que daqui a pouco eu vou mostrar. Caso tenha aqui uma tendência de alta, pessoal, pode vir buscar aqui essa região dos 15,22, que é uma retração de Fibonacci desse movimento aqui, tá? Então temos essas três projeções aqui, desculpem, retrações, que pode vir alcançar até essa primeira região de resistência da lateralidade maior mensal, tá? Olhando o cenário do gráfico diário, a gente percebe que o ativo está nessa tendência de baixa, saiu dessa região de tendência de alta que tinha armado, né, pessoal? Reparem que nesse momento o ativo alcançou aqui a primeira projeção de Fibonacci, que é 14,48, tá? 44 no caso aqui, que é dessa movimentação aqui. Logo, temos uma outra projeção que seria 14,20 e mais abaixo a região que eu falei para vocês anteriormente, do gráfico semanal a 13,48, dentro do suporte da lateralidade do gráfico mensal, tá? Tá bem técnico aqui as movimentações de Caixa de Seguridade. Mês que vem, ano que vem, aliás, eu já trago para vocês. Passando para os seus indicadores, o PL hoje está 12 vezes, já esteve em patamares mais atrativos conforme 2022. Temos aqui um PVP a 3,3. É difícil a gente analisar o patrimônio da Caixa Seguridade, dessas empresas que são seguradoras. O ROI da empresa vem se mantendo bem estável nesses últimos anos. O VPA vem tendo um crescimento, mas igual eu disse para vocês, patrimônio tem uma volatilidade, tá? E o LPA vem crescendo também, ponto bacana. Rentabilidade está bem acima também, caso você tivesse aportado em 21, está acima do Ibovespa e do CDI. Está tendo um ótimo retorno, apesar desses últimos meses estar trabalhando lateralizado. É um ótimo momento para você acumular ações, né, pessoal? Mesmo se o ativo volte a ter uma queda aqui. Se você acredita no potencial lá na frente, quedas são oportunidades para quem é buy and hold, beleza? Um destaque que eu faço aqui para essas empresas de seguros que trabalham com esse segmento, com esse setor. E aí eu entro na parte da Porto Seguro, da BB Seguridade, talvez até da Wiz, tá? Tá junto nesse meio. E a questão aqui é o seguinte, com esse crescimento da taxa de juros, provavelmente o caixa da empresa
vai também ter um aumento, principalmente porque a empresa recebe o dinheiro dos segurados e mantém em caixa grande parte, tá? A maior parte, na verdade. Uma parte é para reinvestimento, outra parte vai para dividendos e a maior parte fica investindo em renda fixa principalmente. Então essas empresas podem se beneficiar, entre aspas, desse momento, apesar de uma economia mais negativa ou uma recessão até atrapalhar os potenciais crescimentos dessas empresas, tá? Apenas uma curiosidade para vocês aqui. Uma empresa que está bem ajustada, bem estruturada, está no novo mercado, conforme a gente conversou lá no início, falando sobre follow-on, tem uma liquidez média diária muito interessante, vem crescendo bastante, uma quantidade de papéis até que acima por ser nova, mas ela já chega no mercado com o seu nome relevante, né, pessoal? Então a gente está falando de uma empresa muito estruturada para continuar crescendo. Logicamente que a gente tem que ficar de olho em vários cenários aqui da nossa bolsa de valores, tá? Uma empresa que paga ótimos dividendos para quem gosta desse tipo de ação. Sugiro a vocês agora uma análise aqui que eu fiz recentemente na Porto Seguro, tá? Deem uma olhada depois, tem bastante coisa técnica. Aproveitem também para darem uma olhada em quais ativos que vocês investem, que eu provavelmente já devo ter comentado aqui na nossa comunidade, beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Um feliz ano novo para vocês. Grande abraço a todos. Bom final de ano. Fiquem com Deus e fui.